Isso aí. Você já identificou quais são os seus dons espirituais? Você tem trabalhado os seus dons espirituais? Você já recebeu algum dom espiritual? Essas perguntas são cabíveis? São cabíveis, porque uma pessoa que se converte, como Paulo quando passou por Éfeso, Apolo tinha passado por lá e tinha pregado lá. E Paulo, como apóstolo, visitando a igreja de Éfeso, percebeu alguma coisa. E ele fez uma pergunta. Ele falou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Essa foi uma pergunta interessante. E eles falaram que nem mesmo sabiam que existia o Espírito Santo. Então Paulo ministrou o Espírito Santo sobre eles, cumprindo um propósito de que aquela pessoa que se converte, ela recebe o dom do Espírito Santo, na minha opinião, imediatamente. E ali começa um processo de enchimento espiritual que culmina com o batismo. E não tem como uma pessoa exercer, não precisa nem ser líder, não tem como uma pessoa ser cristã sem ter o Espírito Santo e, por consequência, os dons do Espírito Santo. Por quê? Porque o evangélico, o cristão, ele só tem uma opção, é mover no sobrenatural. Senão não é igreja. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser natural, ela não pode agir como filosofia, como teologia, como sociologia, ela tem que agir como Cristo agiu. E para que a igreja possa agir no sobrenatural, Deus providenciou capacitações sobrenaturais. Agora, a Bíblia fala que nós podemos escolher. Você perguntou como que nós recebemos os dons? Pedindo. Eu, por exemplo, um dia estava numa reunião, era novo convertido, e falei: eu quero sabedoria, discernimento de espírito e palavra de conhecimento. E Deus me deu. Eu tenho, ministro em línguas, interpreto línguas, tenho sabedoria, tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu, desde que seja para edificação. A minha esposa tem outros dons que me completam no ministério. E a gente vê na igreja todo tipo de manifestação de dons. Pessoas com línguas, interpretação de línguas, profecia, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, fé, operação de maravilhas. Aí vem os dons... Dons de cura, que são vários, porque dons de cura, não é só uma cura, não é curar só uma enfermidade física, mas tem a cura da alma, tem cura de vários tipos, quer dizer, desde que a pessoa mova no sobrenatural, está tudo bem, porque esse é o propósito de Deus. A igreja do Senhor Jesus não pode andar no nível do mar. Ela tem que estar no outro nível, e para isso os dons existem. Então, né? Celeste, você falou no primeiro bloco sobre a questão do mérito. Eu posso ir a Deus e falar: olha, Deus, eu quero aquele dom porque eu mereço. Não, não é bem assim. Dons são dádivas de Deus. E Deus dá a quem Ele quiser. Deus, movendo o coração de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala que o Espírito Santo de Deus é quem distribui a cada um para o que for útil. Isso. Eu não posso exigir de Deus tal dom, mas eu posso pedir. Sim, claro. Por isso que o próprio Paulo falou para que nós oremos pedindo os dons, suplicando ao Senhor: olha, Senhor, eu quero, como o pastor colocou, eu quero o dom de discernir espíritos. Eu quero, Senhor, mas isso não é algo que está dentro das questões de meritocracia. Não é mérito. Pedir, eu posso, é direito meu. Sim. Pedir, E pode ser negado. E pode ser negado, né? Porque exatamente. Deus faz o que lhe aprouver Exatamente. fazer. Com Exatamente. Quem lhe Ele é soberano. Ele é Exatamente. soberano. Então, só concluindo esse meu raciocínio, nós não queremos aqui, evidentemente, passar uma ideia de que a pessoa deve desanimar nesse caminho, nessa busca. Não. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Mas sabendo que Deus dá a cada um de maneira deliberada, de maneira graciosa. Ele não pode ser apertado, pressionado. Eu acho importante nós estarmos falando sobre isso, pastor, porque hoje existem correntes por aí que dizem que você
Não estou aqui porque não quero entrar no mérito, Sim. mas eu não acredito nisso. Né? Porque muita gente diz assim, não, você tem que chegar lá, você tem que determinar, você vai dizer, Deus, olha, vai me dar, e Deus vai te dar. Eu não acredito que... porque a Bíblia não ensina isso, eu não sei, ainda não consegui achar na Bíblia onde que eu posso chegar lá e mandar Deus fazer, dar ordem para ele, e ele vai cumprir. A né? colocação certa é a seguinte, a Bíblia fala que você pode ligar na terra e será ligado no céu. Mas, no contexto bíblico, você vai ligar alguma coisa na terra e será ligada no céu, aquilo que é a vontade dele. Isso. Exatamente. Se não for a vontade dele, você vai ligar, Pode ligar e ninguém determina para Deus o que ele vai fazer. A confissão né? de fé positiva, essas declarações e decretos que você está se referindo, que está muito em voga hoje no meio evangélico, isso tudo é muito bom. Você tem que realmente ser um cara positivo, confessar, mas sempre entender que a soberania está nas mãos de Deus. Perfeito. Não existe, ele não passou a bola para nós. Exatamente. Esses são os absurdos que há no nosso meio, né? Infelizmente, são os absurdos. Verdade. Agora, eu vejo que os dons, eles são para edificação da igreja. Edificação da igreja. Eu posso até pedir. Agora, Deus é soberano. Exato. Aí, se ele vai dar ou não. Agora, tem uma coisa, Celeste, que Paulo fala lá em Coríntios, que os dons, eles são também para a unidade da igreja. Verdade. Há essa diversidade de dons, mas é para a unidade da igreja. Exatamente. Diversos dons, operações E diferentes. não para separação, mas... para segmentação, para isso. dizer que uma pode mais e outra pode mais. Infelizmente, que a gente menos. tem visto hoje no nosso meio isso. Verdade. Há uma soberbia, né? Eu já vi situações em que há pessoas que têm o dons, é nítido, e há um momento ali de uma oração, de um clamor, e que as pessoas têm que fazer uma fila, a fila maior é naquela que tem aquele dom. E se eu estou do lado não tem aquele dom, não tem fila para mim, não tem pessoas para me orar. Então o dom ele é para edificação da igreja, não para dividir a igreja. Exato. E não para rachar a igreja, que a gente tem visto aí. A gente tem que tomar esse cuidado. É do Espírito Santo, e ele dá a quem ele quer, né? Como nós falamos, Deus é soberano. Eu não dou ordem a Deus, Deus é que dá ordem a mim. Exatamente. Isso aí não existe. Deus é que dá ordem. E quando Deus dá ordem, tem que obedecer. Ele deu uma ordem de Jonas, querendo ou não, Jonas teve que cumprir a ordem que ele deu. Agora, quando eu falei no primeiro bloco sobre a questão da capacitação, eu vejo Deus chamando Moisés. Mas até ele tirar o povo de Israel do Egito, ele viveu 40 anos no próprio Egito, ali naquela cultura, nos ensinos, e depois foi para 40 anos no deserto. Aí sim, depois esse Deus chama esse homem. E para ficar 40 anos depois para conduzir o povo 40 anos. Se preparou 80, Foram né? 120. Uma observação Foram 80 interessante. de anos de preparação. preparo, exatamente. Celeste, Jesus desejou preservar os seus discípulos dessa questão de supervalorizar os dons, quando a Bíblia diz que ele deu poder aos seus discípulos, aos 12, e eles foram. Esse poder era para expulsar demônios e curar enfermos. E a Bíblia diz que quando eles retornaram eufóricos, né? Que, afinal de contas, homens simples, indoutos, a maioria deles, mas eles voltaram para Jesus assim, entusiasmadíssimos. Mas Jesus chega para eles e, preservando-os de que o dom é uma ferramenta, falou para eles, olha, vocês se alegrem principalmente porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Baixa a bola. Isso. Baixa a bola, porque não é por aí. Exatamente. O que você tem que se alegrar é por outro motivo. Exatamente. Sim. É porque o seu nome está escrito. Você é um Porque trabalhador. Você é um trabalhador, porque você teve a graça Isso. de Deus de receber esse dom. Uma né? outra coisa importante que eu vejo é que Jesus passou 3 anos trabalhando com os caras, né? E no final ele fala, permaneci em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tinha mais ou menos umas 500 pessoas. No final diz que ficou 120. 380, 50 dias não suportaram a espera. E aí, mas Jesus soprou sobre eles e tal, e ele falou assim, permaneci em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e aí sereis minhas testemunhas. E testemunho não necessariamente envolve um dom. Né? Testemunho envolve conduta, quer dizer, o seu testemunho de vida. Né? Então, eu vejo que Jesus trabalhou 3 anos com os caras, fazendo uma coisa chamada, na minha opinião, discipulado. Se o dom fosse a única coisa importante, né, na igreja, vamos colocar assim, se não precisasse mais nada, minha igreja foi nos dons, eu não preciso mais nada, então Jesus não passaria 3 anos
Paulo não ficaria sendo trabalhado por Barnabé durante um tempo, né? Foi sendo discipulado, trabalhado. Paulo começou o ministério dele muito duro. A gente vê um apóstolo pegando muito pesado, mas termina os dias dele um apóstolo amoroso na prisão. Significa que ao longo do tempo houve um trabalho do Espírito Santo, não somente em dons, mas também no caráter de Paulo. Então eu vejo esse equilíbrio, né? Perfeito. Como eu quero trabalhar um pouquinho o próximo bloco, a questão do fruto do Espírito, queria ouvir de vocês o seguinte ainda. Normalmente se sistematiza, aí eu vou colocar até de uma forma didática, 3 grandes áreas de dos dons espirituais, né? Os dons de poder, os dons de revelação e os dons de inspiração. Poder naquela linha de fazer coisas, de curar, né, de poder operar milagres, etc. O dom da inspiração mais centrado na questão da palavra, né, onde vem também o aconselhamento, a profecia, né? Na verdade, a palavra é muito mais na inspiração. E o dom da revelação, né, onde teria aí também a questão da profecia. Como é que vocês colocam isso, né? Quais são os dons espirituais? É possível ter uma divisão? E existe um dom mais importante do que o outro? Porque às vezes há quem pense, né, que se você não tem o dom de línguas, acabou, você está fora, né? Porque é como se o dom de línguas fosse um dom maior. O que a Bíblia nos diz a respeito disso? Pode falar, pastor. Olha, eu sou sempre eu falo isso, né, que eu estou usando na Assembleia de Deus, e havia até um critério para se consagrar um obreiro. Um dos critérios, ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo e falar em língua. Esse é o critério. Se o obreiro não fosse batizado com o Espírito Santo e falasse em língua, ele não poderia ser consagrado. Pastor, Hoje... e me perdoe interromper, mas até a caracterização de que, como se o batismo no Espírito Santo fosse falar em línguas. Se você não fala em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Tinha essa situação. Hoje já está, né, já mais maleável, as coisas estão mudando. A gente entendemos que muitas das vezes eu posso ter uma boa pessoa na igreja que ela ainda não foi batizada com o Espírito Santo, ainda não foi, mas que ela é uma pessoa útil ali na obra, que ela é uma pessoa que tem ajudado em todo sentido. Eu vejo que os dons, né, para mim, nos dias atuais, o dom de revelação, que é a palavra de sabedoria, ele é fundamental. E vejo também o dom de discernimento. Hoje nós estamos vivendo os dias que é muito importante a gente ter o dom do discernimento. Todos os dons são importantes, todos. Né? Todos os dons são importantes, que ele equipa a igreja, né? São ferramentas importantes para a igreja como um todo. Mas, na minha opinião, um líder ele tem que buscar em Deus o dom do discernimento, por causa dos dias em que nós estamos vivendo, em que chega pessoas diante de nós com uma carapuça, com uma vestimenta, com uma conversa, e se a gente não tiver cuidado, a gente cai numa cilada, a gente perde dinheiro, a gente perde ovelha, a gente luta, porque aquilo que o pastor falou, esse discipulado, por que o discipulado? Por dom não ser dado, para o cara não jogar fora. Porque eu entendo, quando você é preparado, porque aquilo que vem muito rápido eu posso jogar, porque eu não sei qual o valor que teve. Eu acho importante a escadinha, porque a gente vai galgando, então eu chego lá, eu sei que me custou aquilo. Foi um discipulado, foi uma luta, você lutar com aquela pessoa, você trabalhar, e aí chega um espertalhão com uma conversa fiada, uma conversinha legal, o que eu chamo de o canto da sereia. Acho que hoje o líder ele precisa buscar Deus, todos os dons são importantes, mas eu preciso buscar um dos dons, é o dom de discernimento. Um líder que não tem um dom do discernimento, dificilmente ele conseguirá exercer a sua liderança de uma maneira eficaz nesse sentido. A não ser que a liderança da igreja seja uma equipe, uma liderança plural. Então, se for uma liderança plural, no caso da minha igreja, é um presbitério, dos 5 ministérios que a gente chama. Então, qualquer assunto da igreja que envolva cada um fluindo no seu dom nos alerta. Então, pode ser que eu não esteja vendo um lobo vestido de ovelha, mas um outro líder pode estar vendo. Então ele alerta e cabe a nós ter humildade de entender que aquele irmão está fluindo num dom e a gente levantar as anteninhas, porque podemos estar passando um momento de perigo, né? Eu acho que o que fica o registro é que na liderança há que haver discernimento. Tem que haver discernimento, porque os lobos vestidos de ovelhas e que tem o canto da sereia são muitos hoje. Celeste, Paulo falou assim, buscai com zelo os melhores dons. Por que Paulo falou isso?
porque ele percebeu que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, segundo ele mesmo, porém, os dons que eram buscados por essa igreja e pelos novos convertidos, pelos novos cristãos, eram dons que vinham para massagear o seu ego. Então, você fez uma pergunta interessante. Existe dom maior, dom menor, mais importante? Existe sim, dentro da ótica de Deus, eu creio que existe. Sabe quais são os dons que são mais importantes? Aqueles que você usa para benefício das pessoas, não para o seu próprio benefício. O que aí não é que este dom seja o mais importante, é a forma como ele está sendo aplicado. Exatamente. Né? É a forma como ele está sendo aplicado, que na verdade, aquilo que a gente falava, o dom, ele é para edificação, Exatamente. ele é para unidade. Quando ele não é usado para esses fins, a gente está enterrando. Exatamente. Né? A gente está enterrando. Em algum momento o Senhor vai nos cobrar, porque Ele nos entregou e... Ou então, se você tem uma pessoa fluindo no dom, mas não tem esse traço de caráter, ela deve ser impedida, até que ela consiga equilibrar o caráter com aquele dom. Perfeito. Isso eu creio, né? Por isso que Jesus diz, né? A pessoa vai estar diante do Senhor e vai dizer, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, aquilo, outro. Ele vai dizer, eu não te conheço. Exatamente. Né? Porque aí vai naquilo que o pastor Márcio falou, a questão do caráter. E tem gente que está se locupletando com os dons. Exatamente. Tem gente, né, tirando vantagem disso. Isso. Eu já preciso fazer o nosso último intervalo agora. Não, último não, ainda mais um intervalo. E eu quero voltar no próximo bloco exatamente entrando nessa linha do caráter. Vamos falar sobre o fruto do Espírito. E eu já vou querer começar entendendo fruto do Espírito ou frutos do Espírito. Há uma grande confusão, né? Todo tempo muitas vezes a gente escorrega sobre isso, porque uma coisa ou a outra coisa. Vamos lá. Cabeça pra cima.